reiniciei, porque o pessoal estava falando que o som estava baixo. Me digam aí se o som está... Como é que está agora? O som melhorou, se está baixo, baixo demais. Vá me falando aí de onde você está. Está me ouvindo bem? Me diga aí onde você está e se você está me ouvindo bem. Vamos chegando, está baixo ainda. O som tá, tem um pessoal dizendo que o som está bom. Outro está dizendo que está baixo. Continua baixo. Olha aí, pessoal. Está baixo ainda. Bom, você consegue ouvir baixinho? Vamos ver se a Marina o som dela está legal. O importante é o dela ficar legal. Eu posso falar alto. Dá para ouvir sim. Vamos lá. Vamos ver aí o som. Ok, fica baixo mesmo, irmão. Vamos tentar ouvir ele baixinho. Estou tentando achar aqui um... Irmã Marina. Oi, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Boas-vindas, minha irmã. Boas-vindas, boas-vindas. Que alegria. Que alegria poder Bom receber, falar irmã. com você também. Obrigada, pastor. Obrigada. Um prazer poder ter a irmã por aqui. Uma Muito alegria ter a irmã por obrigada. aqui. Muito Então, obrigada. A alegria está com o senhor também. Desculpa aí que eu acabei O meu celular tinha quebrado a tela e eu tive que fazer um improviso aqui. O tá celular da tudo minha certo. filha mesmo. Não, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Esse encontro que eu comecei a pensar exatamente quando a situação no mundo, e principalmente no Brasil, com o Covid-19, etc., e um monte de situações complicadas, eu falei assim, eu tenho que fazer algumas lives com pessoas que podem agregar, pessoas legitimadas, pessoas respeitadas, com opinião séria sobre esse momento do Brasil, no mundo, sobre essa pandemia. E, evidentemente, que não poderia, dentre as pessoas que eu queria ouvir ao redor do mundo, alguns amigos, ouvir a irmã, que para mim é fundamental sempre ouvir a irmã, quer num bate-papo, num café, num chá, e quer no momento de oração. Então, sempre muito bom ouvir a irmã. Então, é uma oportunidade maravilhosa para mim e para todos nós aqui. E fique tranquila, vá se ajustando aí, porque o legal é isso. Essa coisa das lives, elas são ótimas por conta disso. Por conta dessa... Mil perdões. Um acidente aqui quebrei a Não, mas minha está tela. ótimo. Mas está ótimo, está ótimo. Eu vou pedir licença, porque eu também vou prestar atenção aqui para que a gente possa ficar, evidentemente, todo mundo está declarando. Aproveita para declarar o carinho, o amor, você que chegou cedo aí para a Marina. Isso, vai mandando beijinho, carinho, orando, mandando abraço, porque eu já vou tirar os comentários para que a gente possa ficar batendo papo aqui e também não atrapalhe a visão de vocês da nossa querida Marina Silva. Tá legal? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu vou aqui, isso, manda abraço, manda beijo para a nossa querida Marina Silva. É isso aí. Você sabe que até hoje, quando eu pego o telefone marcado os seus contatos, minha irmã, eles aparece lá assim, Marina Silva, presidente. Que maravilha, que maravilha. É verdade, o pessoal falando aqui sonho de presidente, nossa presidente sem dúvida, um alento do evangelho. Olha que maravilha, que maravilha. E tá aí a gente já mandando aqui o presidente 22, antecipando, fazendo spoiler de uma pergunta que farei. É isso aí, equilibrada, democrática. Maravilha. E todo mundo já sabe, já falei várias vezes, então falar na frente dela não é problema nenhum para mim, não. Ela é a nossa maior autoridade, no tema mais importante do século e das futuras gerações, mas também a nossa maior autoridade para momentos tensos de crise, com toda a sua capacidade de poder olhar as pessoas com todo respeito. Então, já fica por aí. Então, isso, olha, um abraço para todo mundo aí. Vou ter que tirar aqui os comentários. Pronto, agora sim. Agora sim.
Minha irmã, então, como tem sido aí o seu tempo e da família durante esse tempo de isolamento social? Você sabe que eu aqui estou já há 58 dias de isolamento voluntário e há 52 aqui em Santo André, na minha casa, e desde quarta-feira meus filhos chegaram por aqui. E eu tenho tido, assim, coisas Olha, que extraordinárias. maravilha. Chegou a Sabrina, Vinícius, o Boomer, o cachorrinho. Maravilha. E hoje eu celebrei a minha louça mais bem lavada da quarentena. Imagina, com panela areada e tudo. E como Poxa é, vida. e como é A que tá a minha irmã não está aí? a minha não está sendo diferente. Entre lives, entrevistas, cozinhar, lavar, dobrar roupa, botar comida para os cachorros. Aqui a gente está fazendo um mutirão, porque a casa virou. Cada lugar tem uma atividade, né? Meu marido trabalhando lá no home office dele, a Moara, que é minha filha, dá aula, então dando aula direto no curso de Direito. E eu também, aqui nas minhas atividades, todo mundo tentando se ajudar, mas é isso mesmo, é a melhor coisa que a gente faz para se proteger e proteger os outros, é a gente ficar em casa, os que podem ficar em casa, e fazer esse esforço para que, se Deus quiser, a gente possa achatar a curva e muitas vidas possam ser salvas. Sim, é uma baita oportunidade fazendo isso tudo, obedecendo às indicações da Organização Mundial da Saúde, dos cientistas, das pessoas que levam a sério, estudam e sabem, são presentes de Deus, são anjos de Deus, né? Que Deus nos deu, que são os cientistas, que são os médicos, que são os profissionais de saúde, o pessoal que está na ponta hoje, inclusive toda a turma de enfermagem, né? Que a gente celebrou, que já orou, deu graças a Deus. Então, quando a gente faz isso, é uma das maneiras mais extraordinárias, nessa época e nesse momento da gente ser parecido com Jesus de Nazaré, não é verdade? É, sim, sim. E eu ainda faço que nem Paulo, né? Quando tem um horário vago, por mínimo que seja, para descansar um pouco a cabeça, eu vou fazendo lá os meus bordados, né? Porque eu gosto muito Isso. de fazer enfim, uma coisa que eu faço com pano de saco. Aí estou Sim. fazendo um monte de toalha. Quando terminar, que vai ter presente para cada filha aí, com Ah, toalha, pano de prato. que maravilha. Mas a senhora é artesã, não vai só no pano, não. A senhora também trabalha com outros materiais, outros elementos, não é isso? Sim, sim. Passos, colares, olha aqui. Esse aqui foi eu que fiz, né? Esse aqui é porque não dá para aparecer direito, mas Mas que ele é lindo. bem bonito. Isso, a senhora sempre quando aparece com eles são sempre lindos e o pessoal admira demais. Mas então, minha irmã querida, a gente começa com com a leveza da conversa, mas aqui a própria live é o papo reto com levisão, né? Então a gente já começa com uma pergunta já para poder entrar nesse momento que nós estamos passando, que é preciso muita serenidade, evidente, mas é necessário que a voz profética jamais seja calada e que o Evangelho de Jesus jamais seja utilizado como subterfúgio para a gente poder se esconder, se omitir e ficar em silêncio quando se deve falar. Então, a primeira pergunta que eu já gostaria de fazer para que a irmã pudesse estar trazendo esse tema, enfim, levantando a bola, é qual é a sua avaliação sobre a atuação do governo federal e dos governos estaduais diante da pandemia do Covid-19? Olha, pastor, primeiro, mais uma vez, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui nessa conversa, nesse papo reto com Levisão. O senhor é uma pessoa muito amada por todos nós, é uma honra para mim essa nossa conversa e eu sei que o senhor vai conduzi-la muito bem. Dizem que o entrevistado, a conversa flui de acordo com aquele que está, digamos, estimulando a conversa. E o senhor é um bom estimulador de boas conversas. A pergunta, ela é muito oportuna, porque eu acho que tem três comportamentos a serem, aliás, quatro comportamentos a serem avaliados. O do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais e da sociedade, de cada um de nós diante da pandemia.
No quesito governos estaduais, como o senhor perguntou, entre eles o governo federal, acho que eles foram capazes de ter uma atitude correta. Eles se anteciparam quando o governo ainda estava desdenhando do problema, eles já foram tomando medidas para fazer o isolamento social e nós só não estamos numa situação ainda pior do que estamos em função dessa capacidade de ter se antecipado dos governadores. E eu estou falando aqui independente de partido. Acho que Deus colocou a mão no coração deles e eles agiram com um senso de responsabilidade e bom senso. Na parte do governo federal, aí nós temos um problema muito grave. Porque o governo subestimou a pandemia o tempo todo, desdenhou do problema, e não por falta de informação, porque é um governo que tem todo o aparato que tem o governo federal, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Ministério de Relações Exteriores, em que pese o chanceler que temos, mas eles têm ali um know-how muito grande de conhecimento de questões estratégicas que envolve os países, e uma pandemia como essa é algo que, com certeza, o tempo todo fica no radar de pessoas que são especialistas ali dentro do Ministério de Relações Exteriores. Tem o Ministério da Saúde e uma série de outros órgãos que podem auxiliar o governo para que o presidente, por mais desinformado que seja, ele tivesse um briefing para poder não subestimar a pandemia. Ele fez isso de propósito, porque o presidente Bolsonaro e majoritariamente seu governo são negacionistas. Eles negam a realidade. Eles negam o princípio da realidade. Não é? Jesus Cristo não negou a realidade. Jesus Cristo, quando o inimigo disse, olha, sobe aqui no pináculo e te joga lá embaixo, ele, conhecedor da força da gravidade, disse, não, de jeito nenhum, não. Não vamos tentar a Deus, não foi isso? Mas existem aqueles que faz o jogo de negar a realidade. Então, o Bolsonaro nega o problema das mudanças climáticas, nega o problema do coronavírus. Quando teve os incêndios, ele subestimou também os incêndios. Quando teve o derramamento de óleo, ele subestimou o derramamento de óleo. E o tempo todo ele joga com essa atitude de negar a realidade. E quando você nega a realidade, alguém vai pagar o preço. E nesse caso, quem está pagando o preço é o povo brasileiro. Então, estão conduzindo muito mal. Criou uma crise com o ministro da Saúde, que vinha conduzindo as coisas, o ministro Mandetta, em conformidade com a Organização Mundial de Saúde, fazendo de tudo para honrar, inclusive, né, o seu diploma, a sua condição de médico, só que chegou um momento que ele foi sendo desautorizado, desmoralizado pelo presidente e acabou redundando na sua saída. Veio outro ministro que o tempo todo fica, digamos, tentando conciliar com as ideias do Bolsonaro, que não são científicas, não tem nenhuma responsabilidade ética e política, e agora nós vimos o que aconteceu. Eles tomaram uma medida de colocar, não é, salão de beleza, academia, um monte de serviços que, por mais importantes que sejam, nesse momento, muitos especialistas estão dizendo que não deveria ter entrado em serviços essenciais, e o pior de tudo, o ministro não foi sequer consultado. Então, o governo federal brigou com os prefeitos, brigou com os governadores, briga com a Organização Mundial de Saúde, briga com a realidade, briga até com os nossos sentimentos e sensibilidade. Porque quando ele diz que não está nem aí para as pessoas que morreram, quando só ontem ele se solidarizou com os brasileiros que perderam seus entes queridos, ainda falou um segundinho de nada e já foi dando lição de moral para gastar o dinheiro, ele não consegue falar do problema. Ele fugiu imediatamente para ir falar de outra coisa, quando a coisa mais importante são as vidas. As vidas das pessoas. É claro que o dinheiro tem que ser bem usado, é claro que tem que ser investigado, mas é preciso ter respeito pelo sofrimento das pessoas. E aí, né, no quesito governo federal, talvez nós sejamos um dos piores do mundo,
A condução do presidente Bolsonaro é uma das piores do mundo. O mundo todo está assustado e preocupado com o Brasil, os brasileiros, porque as pessoas aí fora gostam do Brasil. Existe um outro comportamento, né, que é o comportamento da sociedade. E aí, uma parte está cumprindo com o isolamento social. Existe uma parte que não pode, porque são de serviços essenciais, o senhor falou das enfermeiras, que hoje merecem toda a nossa homenagem, mas também os médicos, também as pessoas da limpeza, também o pessoal da administração dos hospitais, todos que estão, digamos assim, sacrificando suas vidas para cuidar da nossa. E os outros serviços essenciais. Esses não tem como parar. Mas nós que podemos parar, temos que parar. E o isolamento social, até em função das atitudes do governo federal, por não se somar aos prefeitos e aos governadores, tem caído. E essa queda, cada percentual que baixa no isolamento social são mais mortes. Tanto é que agora nós já temos Rio de Janeiro colapsado, a capital em São Paulo já está assim, Ceará já está assim, o Amazonas está assim, Pernambuco está assim, o Pará, vários estados brasileiros em colapso no sistema de saúde. E nós, que não somos médicos, que não somos governo, que não somos cientistas, a única coisa que nós podemos fazer é ficar em casa. E existe uma parte que, por necessidade, não pode ficar em casa. E outras que, eu não quero usar esse termo, mas parece que é por maldade. Ficam fazendo carreata, ficam fazendo bandeirata, ficam estimulando as pessoas, ficam soltando fake news num total desrespeito à vida, à dignidade humana, aquele que mais Jesus prezou. Jesus queria que todos tivéssemos vida e vida em abundância, não é? E nesse momento, nós temos que encontrar as formas de promover essa vida em abundância. Não é? É péssimo a condução do presidente Bolsonaro, lamentavelmente, né? No dia em que as pessoas mais estão sofrendo, né? Ele não tem respeito, né? Dizer, e daí, quando completou, acho que foram 5 mil mortos. Ele diz e daí, e depois o tempo. Aí ele fica o tempo todo jogando umas bravatas, né? E assim, provocando, e de alguma forma querendo lacrar, né? Aí ele diz que vai fazer um churras e depois ele diz que foi fake news, mas foi ele mesmo que fez a fake news. Aí depois ele vai andar de jet ski, enfim, é o tempo todo fazendo provocações que leva a essa postura tão feia, tão vergonhosa. Essa que é a verdade. Mas tem uma coisa que também é interessante, esse momento todo horroroso, ou seja, esse péssimo desempenho dele, péssimo e horroroso, e até para muita gente já começando a dizer criminoso procedimento, o posicionamento dele. Alguns dizem, afirmam, inclusive ele está sendo acionado em vários lugares por conta disso. Existe essa coisa também de um homem que ataca o tempo todo o Estado democrático de direito, que ataca o tempo todo a democracia, que fica o tempo todo exaltando e glorificando a ditadura e os torturadores, o tempo todo com esse negócio, com essa provocação, com esse jeito, o tempo todo estimulando e alimentando uma parcela da sociedade que é pequena, mas que vai tendo voz e eco, que é uma parcela complicada no que diz respeito às suas compreensões, que estão muito próximas do nazifascismo e etc. E diante de todo esse quadro, nós estamos numa situação complicadíssima. Hoje esse negócio que apareceu de novo aí, a cada dia que passa aparece provas e mais provas. O assunto lá da Polícia Federal, né? Que surgiu a gravação toda do que aconteceu. Saiu aí já informações de que ele falou que tinha que destruir a gravação. Enfim, essas coisas todas estão levando o país a uma desestabilização institucional gravíssima, muito séria, muito complicada, muito perigosa. O pior do pior que podia acontecer numa época de pandemia. Então, diante disso tudo, minha irmã, qual seria, assim, pensando nessas coisas todas, qual seria a melhor solução para o Brasil nesse momento? O afastamento desse homem, o impeachment desse homem, ou sei lá o quê, minha irmã? O que a irmã entende? Ou uma outra solução, outro posicionamento? Bem, nós temos uma situação, pastor, que
com certeza o Bolsonaro já cometeu vários crimes de responsabilidade. Uhum. Um processo de impeachment, por exemplo, porque renunciar ele não vai renunciar. Para renunciar a algo, é preciso ter alguma grandeza, alguma humanidade diante de uma situação em que você vê que a melhor forma é você se afastar. E não consigo imaginar o Bolsonaro fazendo a renúncia ao poder, né? Porque ele é uma pessoa que idolatra o poder. No caso do impeachment, para acontecer, é preciso que se tenha, não é, a materialidade de um crime de responsabilidade, uma prova material, a existência material do crime de responsabilidade. É preciso que você tenha o acolhimento do pedido de impeachment por parte do presidente da Câmara, e isso é exclusivo dele, a admissibilidade do pedido de impeachment. Ele tem um poder enorme nesse momento nas suas mãos, porque só ele, somente ele, pode fazer essa, digamos, essa acolhida dos pedidos de impeachment, e a mobilização da sociedade. Como eu disse, temos vários crimes de responsabilidade em relação à materialidade do crime de responsabilidade. Primeiro é o crime que ele comete contra a vida, estimulando as pessoas a ir para a rua, desrespeitando o isolamento social, sinalizando que a economia é mais importante do que a própria vida com seus atos, com suas atitudes. A outra questão tem a ver com o desrespeito à autonomia dos poderes. Os poderes são independentes, ainda que tenham que funcionar harmonicamente. Então, ele fere o tempo todo participando de atos e manifestações contra os poderes, no caso o legislativo e o poder judiciário. Atenta contra a Constituição brasileira, porque a nossa Constituição tem no sistema democrático, tem o sistema democrático como cláusula pétrea da nossa Constituição. E quando ele participa de atos que querem a ditadura militar, que querem AI-5, que querem intervenção, tolher a liberdade de expressão, o fechamento dos poderes que são independentes, isso é um crime contra a Constituição, né? E também quando tenta fazer tráfico de influência, como foi denunciado agora pelo ex-ministro Sérgio Moro, e como o senhor disse, tem uma fita aí, que todos estão dizendo, está recheada de questões totalmente antirrepublicanas. Então, não falta isso. Agora, a mobilização da sociedade tem um problema que é o seguinte: o Bolsonaro não se importa de pedir para as pessoas irem para a rua, mas nós nos importamos, porque nós não queremos que as pessoas se contaminem. Então, nesse sentido, nós temos que criar formas alternativas de mobilizar as pessoas para que esse homem, já que ele não renuncia, seja afastado em função de todos esses crimes de responsabilidade que ele tem praticado, né? Agora, nós temos que atuar em várias frentes. Tem a frente da solidariedade, tem a frente... Eu digo que nós temos que priorizar 3 coisas. Em primeiro lugar, a defesa da vida, a proteção, não é, da dignidade humana, dos direitos das pessoas, para que elas tenham a renda básica emergencial, para que as pequenas e médias empresas não sejam fechadas, para que as pessoas tenham o atendimento adequado, seja de saúde, seja para a sua sobrevivência nesse período de pandemia. E, em terceiro lugar, sem hierarquia, a defesa da nossa democracia. Porque nós não podemos permitir que, né, se aproveitando da pandemia, da desagregação que está acontecendo no Brasil e no mundo, alguém queira cercear a nossa democracia, a liberdade de imprensa e a defesa intransigente que devemos fazer do Estado Democrático de Direito. Então, nesse sentido, até nós estamos fazendo um ato, a rede, o PSD, o PV, o PDT, chamado Janelas Democráticas, né? Que todo mundo vá para a sua janela manifestar a sua insatisfação com tudo isso que está acontecendo. Perfeito, perfeito. Então, que bom que a senhora está... Porque é importante essas coisas que alguns de nós sabemos, mas é importante que outros que participam, que acompanham esse nosso encontro aqui,
possa perceber mais ou menos quais são os caminhos que a gente pode seguir. Agora, tem uma coisa, minha irmã, que aí nós vamos ter que mexer com o nosso quintal. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, e Pedro também nos advertiu, de que o juízo, a disciplina, a correção, o ajuste tem que começar dentro da nossa própria casa, se a gente quer depois falar com os outros, falar fora de casa. Então, vamos falar um pouco de dentro da nossa casa. Ou seja, a aproximação de alguns, a palavra alguns é uma bendita palavra, a aproximação de alguns líderes de igrejas evangélicas com o poder em Brasília, agora, desse jeito que está acontecendo, é um projeto de poder. O que é isso aí? Segundo, o que a senhora imagina? E onde é que isso pode parar, minha irmã? É uma situação preocupante, essa relação da igreja com o poder, beirando, da igreja não, de pessoas que são ligadas à igreja do Senhor Jesus, entrando num processo político, beirando a idolatria. Isso tem um custo, tem um peso. E o peso que eu estou falando, né, é o peso bem maior do que só um peso político, porque você não pode idolatrar absolutamente nada na fé que nós professamos. Então, nós temos pessoas que não conseguem perceber que tem coisa do testemunho político, nem digo de vida, porque não conheço a vida pessoal, nem a vida espiritual do presidente, não tenho como fazer julgamento da fé de ninguém. Esse é um terreno que só Jesus julga. A gente pode fazer aquilo que Jesus mesmo nos ensinou. Você conhece a árvore pelos frutos que ela dá. E eu não consigo, como é que as pessoas podem perceber que, de acordo com esse ensinamento de Jesus, você ter desprezo pelos índios, isso é um bom fruto. Você destruir a criação que Deus nos presenteou, como é o caso da floresta amazônica, como está sendo destruída agora. Só agora o próprio Ministério do Meio Ambiente admitiu que tivemos um aumento de 60% do desmatamento comparado a abril do ano passado, não é? Eu não consigo entender se isso é um bom fruto. Ficar mentindo quando tocaram fogo na Amazônia, e eles dizendo que tinha sido a ONG, e claramente isso é uma mentira, porque a Polícia Federal tem um inquérito dos grileiros, dos bandidos, que fizeram uma articulação para tocar fogo, fazendo um arco de fogo, inclusive, segundo eles, para homenagear o presidente. Eu não consigo imaginar que isso seja um bom fruto. Quando alguém não é capaz de respeitar a dor de uma mãe que perdeu um filho, de um filho que perdeu uma mãe, ou um amigo, ou quem quer que seja, eu não consigo ver isso como um bom fruto. Então, eu só posso pensar o seguinte, né? É preciso que, por mais que você goste de alguém, por mais que você simpatize com alguém, por mais que você projete alguma coisa em alguém, você não pode perder a métrica que tem o Evangelho. O Evangelho diz que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Palavra de Deus. E o governante, ele, ainda que o Estado é laico, ele vai manifestar também o seu amor pelo país, pela sociedade, pelas pessoas, na forma do respeito, do cuidado e principalmente do respeito ao funcionamento correto das instituições. Desde quando tentar fazer tráfico de influência para evitar as investigações dos amigos e da família, isso é um bom fruto? É isso que precisa ser percebido, porque isso não nos leva a um lugar que seja aquele lugar que, para alguns, às vezes não querem saber, mas é o lugar da porta estreita. O que Jesus nos mandou é o caminho da porta estreita. E o caminho da porta estreita, às vezes, é você dizer, olha, isso aqui não é o que eu quero, não é o que a palavra de Deus ensina, não tem nada a ver, né, com os princípios e valores que o mestre ensinou. Isso tem custo, isso tem preço, não é? Porque aqueles profetas que fazem
chifre de ferro, que quebra o chifre para o rei ver, e que diz que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, né? Esses conseguem ser os profetas do palácio. Agora, aqueles que Isso. chegam e dizem a verdade e depois vão para o calabouço, É. esses são os profetas no palácio, como o senhor costuma dizer. Então, minha irmã, e assim, e é bom a senhora estar falando isso, porque quem lê Bíblia, quem gosta de Bíblia, lê Bíblia, já saberia certamente qual foi a parte da Bíblia que a senhora se referiu quando falou dos chifres aí, e dos profetas que fizeram toda aquela lambança naquela época. Mas também é sempre bom lembrar que quando Jeremias esteve diante daquela situação terrível da Babilônia, quando ele disse que o cativeiro iria demorar muito tempo, os outros ficaram falando, não, isso vai passar logo e tal, tal, tal. E Jeremias ficou como falso profeta. E eles, que eram falsos profetas, posaram do quê? Posaram exatamente de profetas de Deus. E quem foi parar no calabouço, como a senhora mesmo acabou de falar, foi Jeremias, o profeta do Senhor. Então é uma coisa que só quem... E outra coisa, tudo Velho Testamento, né? Nós estamos falando de Velho Testamento. Essa turma gosta de usar o Velho Testamento como base para poder viver, e acabamos de usar o Velho Testamento para poder dizer que hoje em dia a gente tem um problema seríssimo desse pessoal que diz que gosta da Bíblia e não estão abrindo os olhos para ver isso. E a senhora está certa, é aquela frase que procuro sempre dizer: a diferença entre servos do palácio e servos no palácio. José, servo do Eterno no palácio. Esther, serva do Eterno no palácio. Neemias, servo do Eterno no palácio. Vamos falar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Eterno no palácio. Vamos falar de Isaías? Servo do Eterno no palácio. Mas o pessoal acha mesmo que usando o nome de Deus, entrando no palácio, falando de Deus, falando das coisas de Deus, cantando o hino de Deus, lendo textos da Bíblia, eles estão mostrando que eles não são servos do Eterno no palácio. Na verdade, eles são servos do palácio, como todos aqueles que participaram de todo aquele complô, de todo aquele conluio que aconteceu quando Jesus foi perseguido pelos religiosos que faziam parceria, companhia com Herodes, esses espíritos malignos que têm sustentação religiosa. É sempre bom lembrar isso. E se a gente for mesmo, né, Moisés, ele foi criado como príncipe, mas ele era um servo de Deus no palácio, né? Porque ele foi alimentado pelo leite, pela cultura, ele foi maternado, não é? Com o leite do céu, indo ser amamentado por sua mãe, e ali ele pegou as boas sementes, e essas boas sementes germinaram, e ele é quem é, né? Moisés, que ajuda a fundar, né? O povo hebreu, com toda a sua identidade, com todas essas revelações que os profetas nos trazem. Então, é muito difícil esse momento, porque a gente tem que ter muito cuidado, muita humildade, a gente não tem como julgar a fé de ninguém. Como eu disse, a única coisa que a gente pode fazer é olhar para os frutos, não é? E até olhando para o fruto, é preciso ter cuidado, porque tem muita gente que se ocupa de travestir o fruto amargo como se fosse doce, e o fruto doce como se fosse amargo. Até nisso a gente tem que ter muito cuidado, né? De pedir sempre o discernimento de Deus. Eu tenho buscado sempre, né? Eu ouço as coisas que o senhor fala, o pastor Ednei, o meu pastor, Adma Daniel, que é muito jovem, da Assembleia de Deus, mas é uma pessoa, assim, com muita sabedoria, muito parecido com o que era o seu pai, o saudoso pastor Sóstenes Apolo, né? E eu fico me alimentando dessa esperança de que exista um remanescente que preserve a boa raiz, que preserve a boa semente, porque na primeira chuva ela vai brotar. E é para lá que irão todos aqueles que, porventura, sofrerão decepções.
Amém. Eu concordo plenamente, minha irmã. E é orar o tempo todo para Deus guardar o nosso coração. É isso mesmo. Agora, minha irmã, no meio a gente precisa entrar nesse assunto. No meio desse show de horrores do governo, permita-me, do desgoverno Bolsonaro, o que dizer desse ministro do Meio Ambiente, esse senhor Ricardo Aquino Salles? Meu Deus do céu, o que dizer desse homem? Aí a senhora já fala dessa MP 910 dos infernos. Pelo amor de Deus, minha irmã, me desculpe, porque hoje foi dia de tuitaço, hoje foi dia da gente falar MP 910 não, né? Então, fala pra gente, pelo amor de Deus, o que é esse senhor Ricardo Aquino Salles, minha irmã? Pelo amor de Deus. Bem, a palavra educada para o definir, ele é conscientemente um antiambientalista. Sim. E é a primeira vez na história do Brasil, desde que se criou os órgãos de proteção ao meio ambiente, já bem antes do Ministério do Meio Ambiente, é a primeira vez que se tem um ministro que é antiambientalista, que não está lá para proteger o meio ambiente, as florestas, os recursos hídricos, a imensa riqueza natural que tem o nosso país. Ele não está lá para isso. Ele está lá para procurar todas as brechas, e quando não tiver, ele cava a brecha para inviabilizar a governança ambiental brasileira. Essa MP da grilagem, que é isso que ela é um atentado ao princípio da constitucionalidade, da probidade, do uso correto dos recursos públicos, porque recursos naturais, quando eles são de domínio da União, eles são tão públicos quanto é o orçamento público. Só que as pessoas que acompanharam e acompanharam bem toda aquela luta contra o petrolão, precisam acompanhar também o florestão. Isso. A Petrobras vira pintinha diante da corrupção que está sendo feita com regularizar área que estão sendo invadida por grileiros, por madeireiro, em área pública, e vão receber título definitivo. Se alguém disser, eu vou lá no orçamento dos impostos e vou pegar uma parte para mim e botar na minha conta pessoal, todo mundo aqui fica escandalizado. Agora, e com justa razão, todos ficamos escandalizados. Sim. Agora, um sujeito vai lá, pega os recursos naturais que são de todos nós e que tem uma importância estratégica para o Brasil e para o mundo, se apropria privadamente, e o governo está querendo aprovar uma medida que basta ele declarar que aquela terra é sua para que ele receba um título. Não importa se ele entrou na terra do índio, não importa se ele entrou na reserva biológica, não importa se ele entrou no parque, não importa se ele entrou na reserva ou no projeto de assentamento extrativista, ele vai ser o dono. Isso é um florestão, é um petrolão com as florestas brasileiras, com os minerais brasileiros, com as riquezas que são de todos nós. Então, esse ministro ele acaba favorecendo isso. Quando teve aquela operação, que todo mundo acompanhou, de fiscais do IBAMA, que queimaram equipamentos, máquinas pesadas de madeireiros e garimpeiros, que estavam contaminando lá os índios, eles foram exonerados, porque estavam cumprindo a lei. Isso tem um recado que o ministro está dando. Qual é o recado? Olha, fiquem tranquilos. Vocês podem roubar madeira à vontade, garimpar ilegalmente à vontade, contaminar os rios e os igarapés com mercúrio à vontade, contaminar os índios com coronavírus à vontade, porque quem serão punidos serão os agentes do IBAMA, serão os diretores que não impediram a fiscalização. É terrível, pastor. Eu nunca vi uma coisa dessa. O Brasil está perdendo tudo que ao longo de mais de 30 anos foi sendo conquistado na governança ambiental brasileira. É verdade, minha irmã, é verdade. E todos nós sabemos. E tem vários lugares onde a gente pode perceber onde esses 30 anos foi, sem dúvida nenhuma, grandes avanços reconhecidos pelo mundo todo.
É um negócio maligno, maligno, maligno. Eu tenho orado muito ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia, porque às vezes eu fico pensando, minha irmã, eu não quero, mas às vezes me parece uma possessão coletiva, sabe? Um negócio maligno, uma coisa muito séria, muito perigosa, que mexe com caráter, com gente com caráter complicado. Muito bem, minha irmã, que coisa. Mas me diga uma coisa, pelo amor de Deus, que eu acho que todo mundo quer saber. A senhora será candidata à presidência em 2022? Diz para nós, pelo amor de Deus, porque ó, eu já faço campanha para a senhora sabe disso, já peço voto para a senhora também sabe disso. Obrigada, Há muito tempo, há muito tempo. E eu estou prontinho para pedir voto. Eu fico tranquila para falar sobre isso, pastor, porque eu já fui candidata por 3 vezes. Uhum. Eu dei uma contribuição, inclusive tentando que a gente criasse uma terceira via, exatamente para evitar chegarmos aonde chegamos. Porque aquela polarização doentia PT-PSDB não podia dar noutra coisa. Uhum. E em 2010, 2014, 2018. Agora, eu estou dizendo o seguinte, nesse momento, essa crise que o Brasil está atravessando, que o mundo está atravessando, porque o coronavírus ele não destrói só a nossa saúde, ele destrói o sistema de saúde, o sistema econômico, o sistema de transporte, é algo que está afetando tudo, e nós não vamos voltar para a normalidade que nós tínhamos antes. Nós vamos ter um mundo que nós ainda não sabemos qual é, e que muitos vão passar muitas dificuldades no mundo inteiro. Então, esse é o momento da gente fazer esse debate. E eu tenho participado, através da rede, do partido que eu ajudei a fundar, e que sou parte, e que o senhor também é parte, como cidadão, não como pastor, mas como cidadão, o senhor tem ajudado. Então, nós temos participado de um debate, eu, através da rede, com o PDT, com o PSB, com o PV, e eu pessoalmente tenho uma boa relação com o pessoal do Cidadania através do Roberto Freire. Assim como tenho uma boa relação com os companheiros do PSOL, ainda que eles não estejam nesse campo, né, através do Boulos, que aliás é uma pessoa, eu vi a entrevista que ele fez com o senhor, foi muito interessante, né? Uma pessoa que eu aprendi a gostar e respeitar, e acho que criamos uma relação de amizade durante a campanha, que é o momento mais difícil dos candidatos fazerem isso, não é? Então, mas, nesse processo, o PSOL não está participando, mas nós estamos fazendo esse esforço de debater o Brasil, não é? E o Brasil paga um preço alto, porque as pessoas não se unem para discutir um projeto de país. As pessoas geralmente se unem fazendo a conta para ganhar o poder. Elas se unem em torno do projeto de poder. E esse é um momento tão grave da história do Brasil e da humanidade, que a gente precisa se juntar, em primeiro lugar, em torno do projeto de país. Qual é o país que nós queremos construir após essa pandemia? Com certeza um país com justiça social. Com certeza um país que não concentre tanta renda na mão de poucas pessoas. Não é justo que 1% tenha mais dinheiro do que 5 bilhões de seres humanos. Pois é. Não é justo que a gente tenha um sistema de educação que exclui os que são mais pobres, os que mais precisam de uma chance, porque para o pobre a única chance é a educação. Eu sei o que a educação fez na minha vida. Então, essa discussão, ela precisa vir antes. E eu sou filha de seringueiro, mas a gente trabalhava na roça de subsistência. E minha mãe costumava selecionar as melhores sementes para plantar cada ano no nosso pequeno roçado. Então, eu tenho dito, vamos fazer o debate, todo mundo junto? E depois dos que estão participando desse debate, vamos ver qual é a melhor semente para lançar nessa terra. E eu estou com o meu coração aberto para enxergar as melhores sementes. Desde que não seja no campo da velha polarização tóxica, que não faz autocrítica e que levou o Brasil para a situação que nós temos. Eu, sem querer ser simplista, né, o Bolsonaro é um ovo que foi chocado no ninho da polarização doentia do PT e do PSDB. Perfeito, perfeito. Mas ótimo, que bom. Um alento. Ouvir isso daí, esse cuidado, essa capacidade de poder
de poder ficar junto, para poder perceber, ó, depois a gente vê exatamente quem vai. É um negócio assim que é bonito mesmo de perceber. Agora, já indo para mais, já passamos a metade, mas indo já para o momento quase que para o final, mas tem ainda um tempo bom. Vamos lá. A senhora, como discípula de Jesus de Nazaré, é uma cristã evangélica pentecostal. A senhora é prova concreta de que não há nenhuma incompatibilidade em ser político, ter mandato político e ser discípulo de Jesus de Nazaré. A senhora é um exemplo clássico e isso é uma alegria. Agora, como lidar, minha irmã, com a pauta moral conservadora fundamentalista dos religiosos que ressurgiram, um reavivamento dessa gente agora, né? Querendo submeter a Constituição à Bíblia e apresentar uma versão cristã, católica, porque não é só evangélico, não. Cristã, católica, evangélica, do quê? De uma talibanização do Estado. Como é que lida com esse negócio dessa pauta moral, desse reavivamento conservador fundamentalista? E como é que lida com tudo isso? Como é que a gente lida com isso, minha irmã? Bem, pastor, eu acho que em tudo a gente tem que se orientar por princípios e valores. E existe um princípio da comunidade cristã evangélica que tem que ser observado. O Estado laico, ele é uma contribuição da reforma protestante. Se você visita a história e verifica que antes as universidades, as escolas, os hospitais, o próprio Estado pertencia a uma religião. E, com a reforma protestante, uma série de filósofos começam a florescer e se cria toda uma teoria da separação do Estado, entre o Estado e a Igreja. E isso foi muito bom para todos. Foi bom para protestantes, foi bom para católicos, foi bom para quem crê, foi bom para quem não crê. E quando algo é muito bom para todo mundo, até para os que não crê, a gente vê que é uma coisa de Deus. Porque Deus faz chover sobre os que creem e os que não creem. Dá o seu sol para os que creem e para os que não creem. Ele dá sistemas de valores, né, de respeito, de justiça, de ética, para quem crê e para quem não crê. Existe uma renda mínima do amor de Deus. E uma contribuição importante da reforma protestante foi a invenção do Estado laico. E nós temos que olhar para isso. Quem deseja um Estado teocrático está indo na contramão das democracias ocidentais que nós ajudamos a construir a partir da reforma protestante, com Lutero, principalmente, mas depois não é, tudo isso é aprofundado também em outra direção do mundo acadêmico, filosófico, sociológico, de pessoas que não professavam nenhuma fé. Eu acho que tem mais do que querer fazer, digamos, subjugar a Constituição à religião, no caso, a cristã. É como se as pessoas quisessem substituir, e eu vou fazer aqui uma afirmação já pedindo venha, mas quando você vai esmiuçar o que está por trás disso, é como se as pessoas quisessem substituir a Bíblia pela Constituição feita pelos homens. Boa. Porque a Bíblia, ela tem uma série de recomendações do nosso Deus, mas são recomendações. A nova aliança nos dá o direito de escolha. O livre-arbítrio é a radicalização mais profunda da democracia, certo? Porque eu não sou mais escolhida por esse Deus que me escolheu. Eu posso escolher Deus. Imagine o que é eu, Marina Silva, toda errada, não é? Toda cheia de problemas. Eu escolho que ele seja o meu pai, eu escolho que ele seja o meu Deus, e ele aceita. Ele aceita que eu o eleja. Não vai ser uma lei, né? E ele diz isso tudo, Marina, Levi,
não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Imagina, agora eu vou fazer uma lei para obrigar as pessoas a viverem de acordo com o código, digamos, bíblico do comportamento, obrigando a pessoa. Isso é força, isso é violência. Aonde está o espírito aí? É uma inversão das coisas, não é? Eu tenho o direito de escolher, inclusive, Deus é tão maravilhoso, não é? Que ele... eu li uma vez um artigo do Contardo Carligares, foi uma entrevista que ele deu ao Reinaldo Azevedo. Uma entrevista maravilhosa. Eu acho que foi em 2006 essa entrevista. Eu tenho até ela hoje, acho que a revista chama Primeiras Palavras, Primeira Leitura, eu estou fazendo uma confusão aqui. E nessa entrevista ele diz o seguinte, de que o cristianismo, ele funda de alguma maneira o conceito de indivíduo, certo? A individualidade vem com uma grande contribuição do cristianismo, porque não sou eu mais a pessoa que foi escolhida por Deus, sou eu que escolho Deus. E Ele me dá o livre-arbítrio na pessoa de Jesus de fazer essa escolha. É uma escolha livre, radicalmente livre. E a gente não pode substituir essa graça que não foi de graça por obrigar as pessoas, não é, a fazerem qualquer coisa que não seja. Para isso existem as leis civis, essas sim, são obrigação por lei, por força de vara, certo? A lei do Senhor é uma obrigação por falta do beneplácito do amor. Muito bem, minha irmã. E lembrando que nosso Senhor Jesus Cristo, ele pega toda a lei, toda a Torá, todos os profetas, todo o Velho Testamento e resume na lei de amor e na regra, a regra de ouro, né? A lei de ouro e a regra de ouro. Lei de ouro. Ame todo mundo, ame os outros como eu amei vocês. Olha só, isso aí resumindo todos os mandamentos. E aí a regra de ouro que é... Hã? Aliás, a gente tinha, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a gente mesmo. E Jesus, ele vai para um patamar tão grande que eu acho que nós nem temos um comparativo para isso, não é? Exatamente. Porque Deus se esforçou muito Deus se esforçou muito para metaforizar o amor que ele tem pela gente. Ele lançou a mão tudo no reino das existências, né? E ele fala da galinha, como a galinha que guarda os pintainhos, como uma mãe que não abandona seu filho, ele vai metaforizando, né? Mas quando Jesus disse, olha, eu disse que ia amar o próximo como a si mesmo, mas agora eu estou dando um delta a mais, e bota delta. Vocês devem amar como eu amei vocês. Aí pronto. E como ele amou a todos. Ou alguém acha que Jesus morreu na cruz do Calvário apenas por alguns? Quem é que ousa limitar o sacrifício de Jesus? Ele morreu na cruz do Calvário por todos. Aí ele diz, amem essas pessoas como eu amei vocês, porque eu estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Porque cear para aqueles tempos, não é? Era uma intimidade tão profunda, não é? E ele nunca disse que ele ia perguntar quem está aí atrás, não é? Você é de esquerda, de direita, de centro, de baixo, de cima, é negro, é branco, é rico, é pobre, né? Qual é a sua orientação sexual? Porque aí é que eu vou entrar. Não, ele disse, se você abrir, não importa, eu vou entrar e vou cear com você. É isso aí, minha irmã. É isso aí. Esse é o nosso Senhor Jesus, que resume todos os mandamentos nesse mandamento tão extraordinário, onde ele dá o exemplo. E ele tem a regra, que é a regra de ouro, que é sensacional. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Porque esse é o resumo de toda a lei e de todos os profetas. Então, se você quer ter direito à voz, lute para que todo mundo tenha direito à voz. Se você quer ter direito à habitação,
Lute para que todo mundo tenha direito à habitação. Se você tem direito à terra, lute para que todo mundo tenha direito à terra. Então, numa hora dessa, quando a gente olha para essa regra de ouro do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente entende que, olha, a gente tem a quem seguir, a gente tem muito, mas muito, muito, muito ainda para pedir a Ele graça e misericórdia só por hoje, só por agora, para a gente se parecer com Ele. Agora, indo para o final, minha irmã, a senhora convocaria os evangélicos, se pudesse convocar, a senhora já falou um pouquinho lá atrás, mas eu quero que a senhora faça essa fala agora para esse momento e depois vá para as suas considerações finais, tá bom? A senhora convocaria os evangélicos para quais ações que perdurariam depois, mas quais ações antes mesmo de acabar essa pandemia? A senhora já falou algumas coisas, mas se a senhora tivesse que nos convocar, que graças a Deus o Senhor também colocou a senhora entre nós nesse momento, nesse tempo, para poder nos trazer convocatórias e convocações. Qual seria essa convocação, já emendando os seus momentos de considerações finais? Eu acho que nesse momento nós temos que testemunhar com a atitude mesmo do amor, nesse momento agora. Porque o que nós fizemos agora vai determinar o que faremos no futuro. Não existe esse eu vou ficar, né, neutro aqui, lá no futuro eu me coloco. Porque senão alguém já se colocou, não é? A parábola do espinheiro é assim, se o pessoal fica guardando o azeite, guardando o mosto, guardando, enfim, aí o espinheiro vai lá e mostra os seus espinhos, e, enfim, tem que ser agora. E agora é um testemunho de amor. E como é que o amor se expressa? No cuidado, certo? E aí o cuidado vai para muitos lugares. O nosso cuidado uns com os outros, e não só com os da nossa igreja, da nossa fé, com todos, nesse momento de sofrimento. O nosso cuidado com a nossa condição de cidadãos e cidadãs, diante do nosso país, diante da nossa nação, diante do sofrimento do mundo. Qual é a contribuição que nós gostaríamos de dar como brasileiros e brasileiras, cidadãos brasileiros, não é? Que, além disso, tem também os valores do reino no coração? Qual é a contribuição que nós queremos dar? Não é? E isso chama uma responsabilidade. Um cidadão, a contribuição que ele dá é quando essa contribuição ela é produtiva, ela é criativa, ela é livre. Não é uma adesão cega, não é? Os fundamentalismos de esquerda, de direita, eles produzem uma cegueira. Não importa o que a pessoa faz de errado, está tudo perdoado, tudo está purificado, tudo tem justificativa. Quando você vê alguém que tem uma adesão cega, alguma coisa está errada com aquela postura cidadã. Então, uma postura de cuidado, né? De um olhar crítico, porque a gente fala muito, os corações estão sendo cauterizados. Existem muitas formas de cauterização, não é? Às vezes, a fé da gente pode ser cauterizada pela cauterização política. É a cauterização na cauterização. Correto? Então, muito cuidado com isso. Né? E uma convocação para que a gente ajude a acabar com essa cultura do ódio. Sim. Nada floresce no ódio. Nada floresce na mentira. Nada floresce na discórdia. Né? Quando você tem que falar, e falar duro, criticar, mesmo assim, você tem que, lá no fundo, dizer, bem, o meu limite aqui é o limite do amor de Deus que está no meu coração. Então, nós estamos sendo convidados, inclusive, a dar uma contribuição em relação ao compromisso com a verdade. Parar de ficar distribuindo fake news. Parar de distribuir mentiras. E tem gente que tem consciência. Eu vejo muita gente que sabe, e aí eu vou dar um testemunho pessoal, de que eu nunca defendi aborto. Mas mesmo sabendo, essas pessoas dizem que eu defendia a liberação do aborto. Eu sempre disse que era importante fazer esse debate,
e que não deveria ser meia dúzia de deputados e senadores que iriam tomar essa decisão, caso ela fosse ser ampliada para além do que já temos, que é para risco de morte da mãe e em situação de estupro, caso isso fosse debatido, que fosse um plebiscito, porque assim você vai ouvir todas as pessoas. Essa palavra caso foi transformada, ela está defendendo a convocação. Pessoal, eu retornei aqui porque o nosso tempo de live deu limite e estava faltando só um pouquinho e eu não queria interromper a fala de Marina, né? Nessa hora tão importante que ela estava tratando de um tema também muito sério, muito importante. Então, eu só voltei aqui para agradecer a todos vocês e todas vocês que estão por aqui. E eu estou deixando isso aqui lá no IGTV, na publicação primeira lá, que já está disponibilizado, já daqui estará disponibilizado toda a nossa conversa, quase 1 hora de live. Uma pena que estourou o tempo aí, mas eu não queria interromper. Isso aí, estou tentando chamar a Marina para ela poder fazer o encerramento e a oração final. Eu estou pedindo que ela volte aqui, vamos ver se ela chega por aqui, tá bom? Espera um minutinho mais aqui que eu estou... E aí ela vai encerrar aquilo lá para a gente que está aqui ouvindo, a gente possa... Porque a live foi maravilhosa, nós estamos pedindo que ela... Aí, minha irmã... Oi, pastor. Deu o tempo, aquele tempo, deu o tempo da live, mas não tem problema, já está toda a live no meu Insta, e depois então vai ficar tudo tranquilo. Mas eu queria muito que a senhora encerrasse, porque tem uma turma boa que permaneceu com a gente, a senhora encerrasse a sua fala, a senhora estava terminando de falar sobre a questão da cultura do ódio, das fake news, das mentiras, principalmente aquela que foi uma das mais graves que falaram contra a senhora com relação ao aborto. Enfim, a senhora vinha numa linha de raciocínio preciosa, eu não queria interromper. E a senhora conseguiu terminar a sua fala sobre aquela coisa das fake news do aborto. Então, eu queria que a senhora fosse agora para um momento de suas falas. Agora nós até temos mais um tempinho, mas se a senhora quiser continuar falando e depois ter as suas considerações finais e orar por nós, orar pelo Brasil, orar por todos nós, será maravilhoso. Fique à vontade, minha irmã, fique à vontade. Obrigada, pastor. Bem, eu acho que era um pouco isso, né? Eu estava falando a história do compromisso com a verdade, não como uma retórica e nem com a pretensão de se apropriar dela. Porque a verdade, como disse, acho que foi o Chesterton, não é? Ela não é propriedade de nenhum de nós, ela está entre nós, né? Na comunhão entre nós, porque cada um de nós é parte dessa verdade, ter essa humildade de se sentir parte. Porque a verdade como retórica, ela é usada sempre para fazer grandes mentiras. Então, acho que a gente é convocado também, né, para esse compromisso dessa construção coletiva da verdade. E a outra coisa, como eu disse, né, como cidadãos, é muito importante que a gente se coloque, porque todas as pessoas têm os seus direitos políticos, e eu sou muito grata a Deus, porque eu encaro a política como um serviço, e quando as coisas são encaradas como um serviço, não tem muito glamour, não, viu? Tem muito relação mesmo, é difícil, e eu acho que quanto mais a política for um serviço, menos ela vai atrair os psicopatas para a política, porque o psicopata gosta de pompa, gosta de circunstância, gosta de dizer que manda, que faz e acontece. Na lógica do serviço, não é? Não tem, digamos assim, muita pompa. É você trabalhar e trabalhar muito. E às vezes ser incompreendido, ser o último da fila, é o último que vai dormir, é o primeiro que acorda. Isso. E depois dessa pandemia, vai precisar de muita gente com disposição para servir. E por último, pedir a Deus mesmo que nos abençoe,
A palavra de Deus diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que Isso, não caia. E a minha isso. oração é essa, não é? Que a nossa sustentação espiritual, a nossa sustentação familiar, política, social, cultural, em todas as áreas da nossa vida e da vida do nosso país, seja sustentada pela mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele nos dê sabedoria, que nos dê amor no nosso coração, porque amor não é um ato de atitude, né? Não. Amor é investimento. Eu decido amar. Isso, Até mesmo os meus inimigos, mesmo quando isso, eu não quero fazer isso. É um ato consciente. Amar isso. é um culto racional a Deus, que muitas vezes tem que ser oferecido através do templo do Espírito, que é o corpo do teu irmão. É isso mesmo, minha irmã. Amém, amém. Minha irmã, que alegria. Muito obrigado pela essa honra, esse privilégio de poder conversar com a irmã. Tanta gente participou. Vamos disponibilizar. E depois a irmã também pode pedir aos seus assessores aí para poder replicar, porque foi tão rico, foi tão importante esse nosso tempo. Sempre uma alegria, Pastor, sempre. Oi, diga, minha irmã, o que que manda? como o senhor disse que queria que eu fizesse uma oração, eu vou É, fazer uma poesia, aí, que é pode. uma oração que eu fiz há muito tempo, Sim, e que eu acho que tem muito a ver com esse momento. sim. Como viemos do pó, precisamos da água para nos tornar massa. Como viemos do pó, precisamos do oleiro para nos fazer vasos. Porque viemos do pó, precisamos do fogo para adquirir firmeza. Porque viemos do pó, precisamos do sopro para ter um espírito. Porque viemos do pó, precisamos mais, precisamos do verbo mais do que do pão. Porque viemos do pó, precisamos da cruz para ligar céu e chão. Quando estivermos no pó, levanta-nos por tua mão. Amém, amém, amém. Que coisa linda, que oração mais linda. Deus abençoe, minha Amém. irmã. Deus abençoe Amém, muito, pastor. muito, muito. Procure se cuidar, se ela está se cuidando. Amém. Eu E se Deus também, eu quiser. também. Isso, eu também. E nós vamos caminhando juntos e vamos continuar nessa nossa jornada de amor, de graça e de paz para a glória de Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe, minha irmã. Muito Amém. obrigado. Obrigado mesmo, Amém. hein? A paz, pastor. Paz. Obrigada. Deus Deus abençoe, abençoe. senhor. Tchau, tchau. Amém, amém. Amém. A paz. Tchau, tchau.